Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o seu irmão em Cristo Marcílio, ele é o Samuel, com certeza deve estar aí já sonhando, pregando em algum lugar pelo Brasil aí, tá? Querido, você está no canal Amamos Pregar, Marcílio e Samuel. Nós estamos aqui numa série sobre quarentena. Nos vídeos anteriores você procura aí, você vai ver uma série de explicações sobre isso. E nós estamos se baseando no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo 3, que diz: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falamos das coisas concernentes ao reino de Deus, tá? Então aqui está falando sobre os 40 dias que Cristo ficou vivo, ressurreto, após a sua ressurreição, tá? Nós estamos se baseando aqui, então, no livro de Números, capítulo 13, versículo 25, que diz: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Ok? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos, então, aqui agora o povo de Israel caminhando no deserto, e Moisés, ele pede para que 12 príncipes, cada príncipe cabeça de uma tribo, as tribos dos 12 filhos de Israel, né? Os 12 filhos de Jacó, Simeão, Judá, Isacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, né? José por Manassés, Gad, Aser, Neftali, né? Então essas 12 tribos de Israel deveriam então cada tribo fornecer o seu príncipe, tá? E esses 12 seriam enviados para espiar a terra de Canaã, tá? Ver se a terra era boa ou não, ver se a terra realmente era boa para se habitar, como é que eram os moradores de lá, o costume. E a Bíblia diz que entre eles estava da tribo de Judá, Caleb, e da tribo de Issacar da tribo de Efraim estava o Oséias, que também vai receber o nome de Josué, ok? Então, Caleb da tribo de Judá e Oséias, que é Josué, da tribo de Efraim, tá? Ok. Esses 12 homens, príncipes, vão até a terra e chega lá, eles percebem tudo que tem na terra. E eles voltam trazendo alguns dos frutos da terra, não só um cacho de uva muito grande, mas também outros frutos da terra. E quando eles chegam, que Moisés, com certeza, com muita alegria, recebe eles, a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias eles voltaram de espiar a terra. Então eles passaram ali uma quarentena de dias, 40 dias ali, espiando a terra, foram e voltaram. Quando eles voltaram dessa quarentena, era a hora deles falarem o que eles viram na terra. Era a hora deles falarem para toda a congregação dos filhos de Israel o que eles viram na terra e confirmar o que Deus já tinha prometido a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Só que, pessoal, essa quarentena de dias não fez muito bem para 10 dos 12 príncipes, cada um cabeça de uma tribo. Por quê? 10 começaram a inflamar o povo, dizendo o seguinte, 11:24, Números: saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu. Ok? Tá. Pessoal, perdão. Números capítulo 13, tá? Versículo de número 28. O relato dos 10. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades
muito grandes e fortificadas. Também vimos ali, os filhos de Anak, os Anaquins, né? Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Tá certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Acontece o seguinte: esses 10 espias, eles começam, diante de toda a congregação de Israel, relatar o que eles viram ali, e eles trouxeram depois da quarentena o que eles viram ali. Então eles começaram a dizer assim: olha, a terra realmente é boa, mas tem gigante. A terra realmente é boa, mas tem ali 7 povos. A terra realmente é boa, mas tem ali os filhos de Anak, né? Os filhos dos gigantes. A terra é muito boa, mas cada lugar, montanha, planície, beira de água, de rio, tem um povo, e esse povo é forte, é fortificado. E o que a Bíblia diz, pessoal? A Bíblia diz que isso se inflamou de uma tal maneira dentro da congregação que o povo começou a dizer assim: ó, vamos levantar um outro capitão e vamos voltar para trás. Vamos levantar um outro capitão que não seja Moisés, nós vamos voltar para trás, porque poderia deixar a gente morrer então no Egito, poderia deixar nossos corpos ser enterrados lá. A gente passa por tudo isso para agora chegar numa cidade e morrer lá ou morrer aqui. Pessoal, olha, eles inflamaram o povo de uma maneira tão terrível, que a Bíblia diz que eles pensaram até em apedrejar a Josué e Caleb. Porque Caleb e Josué, eles tentaram falar alguma coisa, como no caso do Caleb 13:30, né? Caleb diz: olha, não é assim, calma. E aí a Bíblia diz que eles pegaram pedra para apedrejar Josué e Caleb. Josué e Caleb só não morreu aí nesse episódio pelo motivo em que Deus desceu na tenda da congregação e chamou a atenção deles. E eles ficaram então com medo, com receio de Deus. Agora, o que de forma prática eu quero passar para os irmãos aqui? 3 lições. Primeiro, todos os 12 espias viram que a terra era muito boa. Todos os 12, tá? Tanto é, irmão, que os 12, eles trouxeram algum dos frutos da terra. Eles não foram até lá a metade e voltaram para trás. Eles foram, observaram tudo e os 12 perceberam que a terra era boa. Só que aí é que está a questão da visão. E aí vem o segundo ensinamento, né? Os 10 espias olharam para o tamanho dos gigantes. Os 10 espias olharam para os 7 tipos de povos que tinham ali dentro. Olha, a terra é boa, mas tem 7 povos terríveis. A terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas tem esse problema, tem esse obstáculo. Mas eles também viram que a terra era boa. E essa terra era a terra que Deus tinha prometido a eles, começando por Abraão. A Bíblia diz, o ensinamento número 3 Josué e Caleb olharam para o tamanho de Deus. E olharam e lembraram das 7 promessas que Deus fez a Abraão. Olha como é que a visão ela é interessante, né? É como nessa quarentena. Há pessoas que vão passar por essa quarentena, vão sair dessa quarentena e, quem sabe, infelizmente vai sair desanimado, duvidando de Deus, duvidando da palavra de Deus, duvidando de promessas de Deus, duvidando daquilo que Deus falou, não muito resolvido com Deus na sua vida diária de oração, de consagração,
de algumas promessas, de algumas vitórias que esperava. Ao mesmo tempo, eu creio que uma geração se levantará após Covid-19 e uma geração como de Josué e Caleb, que percebe que na terra tem 7 tipos de povos, que percebe que para conseguir algumas vitórias há alguns gigantes, mas que não está olhando nem para os 7 tipos de povos e nem para o tamanho do gigante. Estão olhando para as 7 promessas de Deus com Abraão e estão olhando para o tamanho de Deus. Deus é maior do que os gigantes que estavam na terra. E as 7 promessas de Deus para Abraão, elas são maiores do que os 7 tipos de povos que estavam lá. Pessoal, só a nível da gente refletir aqui, perceba que coisa interessante, quando Deus falou para Abraão, as promessas que o Senhor falou para Abraão, e com certeza Josué e Caleb, de alguma forma, lembraram dessas promessas. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Tá vendo aí? Se a gente for aqui pegar de maneira pormenor, nós vamos ver aqui 7 tipos de promessa que Deus fez com Abraão. Então, pessoal, eles voltaram depois de 40 dias, depois de uma quarentena de dias, eles andando, eles foram à terra, perceberam como é que estava, e quando eles voltaram com a visão certa. 2 voltou com a visão certa, 10 voltaram com a visão errada. 2 passaram pela quarentena, tendo a visão e olhando para Deus e para as promessas de Deus a Abraão, e 10 saiu da quarentena, passou pela quarentena, olhando para o tamanho do gigante e para os 7 tipos de povos que tinha na terra. Então, de maneira prática, o que eu sinto de Deus falar no meu coração a você aí, amado inscrito do canal Amamos Pregar, na série Quarentena, é como sairemos dessa quarentena, que é o tema, dessa série de quarentena. Como sairemos dessa quarentena? Você vai sair dessa quarentena, querido, como os 10 espias? Você vai passar por essa quarentena como 10 espias, olhando para o tamanho dos gigantes e olhando para o tamanho, os 7 povos que tem na terra? Ou você vai passar por essa quarentena olhando para o tamanho de Deus e não do gigante? E você vai olhar para as 7 promessas de Deus com Abraão e não em si para os 7 povos. Pessoal, quando nós falamos de gigante, nós falamos de situações difíceis. A bem da verdade é que a vida de um servo de Deus, de um cristão, é muitas das vezes segunda-feira ter aí um urso, terça-feira tem um leão, quarta-feira tem um gigante, quinta-feira tem aí uma caverna de Adulão, não é verdade? Sexta-feira aí tem um vale da sombra da morte. Realmente não é brincadeira. A vida de quem serve a Deus, sobretudo aqueles que procuram servir ao Senhor de uma melhor maneira. Mas eu quero dizer para você que assim como Deus usou a Davi para vencer o urso e o leão e derrubar o gigante e passar com ele, com as ovelhas, pelo vale da sombra da morte, e que ali dentro daquela caverna de Adulão, ali foi o primeiro quartel-general de Deus com Davi e os primeiros soldados de Davi, da mesma forma Deus te dará a vitória. Eu profetizo que você passe por essa quarentena e você passe com a visão de Josué e Caleb. A visão de Josué e Caleb é a visão
de quem olha para Deus. É a visão de quem olha para as promessas. Quando você olha para as promessas, os obstáculos se tornam menores. Quando você olha para as promessas, a dor ela é suportável. Quando você olha para as promessas, você consegue andar um pouco mais. Quando você olha e anda atrás da promessa de Deus na sua vida, você consegue resistir. A coisa é tão séria, pessoal, que no desenrolar aqui da história, a Bíblia diz que Deus desce na tenda da congregação, impede Josué e Calebe de ser morto a pedradas por causa da visão que eles tinham, tá certo? E aí eu poderia dizer que há muitas pessoas que talvez aí, pregador, pregadora, você líder, talvez pessoas que querem de alguma forma te matar a pedrada, porque Deus deu a você uma visão diferenciada. Talvez alguém olhe e diz assim, aqui é impossível crescer. Mas a sua visão é não, aqui para Deus é possível crescer. Talvez alguém olhe e diz assim, mas eu já tentei fazer de todas as formas e não deu certo. E talvez Deus coloca você e te dá um projeto e você faz para a glória de Deus, por ordenança, direção de Deus, e o projeto de Deus na sua mão funciona. E talvez tenha alguém aí com pedras na mão, dizendo, não, nós vamos ter que incendiar a congregação dos filhos de Israel com conversas e nós vamos ter que, de alguma maneira, tentar matar Josué e Calebe. Não mata. Não mata. Não mata porque Deus vai guardar Calebe para receber depois de 45 anos a sua herança. E não mata porque Josué é o sucessor de Moisés. E Deus vai guardar Josué e Calebe. Da mesma forma, Deus vai guardar você. Deus vai guardar o seu lar, a sua casa, a sua família, o teu ministério. Deus vai guardar você para aquilo que Ele tem na sua vida. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa nesse momento? Queridos, eu estou aqui nessa madrugada e eu sinto muito forte a presença de Deus aqui no meu corpo, nas minhas mãos. As minhas mãos estão aqui queimando, porque eu sinto que Deus estará falando com alguém quando esse vídeo ser postado aí no YouTube, ok? Josué e Calebe são pessoas que vão permanecer e são os únicos dois que vão entrar na terra prometida. Deus fala da seguinte maneira, Deus é quem fala para Moisés da seguinte maneira, esse povo que murmurou, eles murmuraram 40 dias, eles vão ficar andando 40 dias no deserto, 40 anos no deserto. E eu vou matar eles no meio do caminho. Olha que coisa triste, querido. Deus chega a dizer que vai deixar o cadáver deles apodrecer e desaparecer primeiro, para depois uma segunda geração de 20 anos para baixo pudesse entrar na terra prometida junto com Josué e Calebe. Então, é de fundamental importância a questão da visão. A Bíblia diz em Apocalipse, compre de mim colírio, para que coloque nos teus olhos, para que vejas. Irmãos, ultimamente é de fundamental importância a visão na vida de um servo e de uma serva de Deus. Se a gente fosse pegar de uma perspectiva só política, ou de uma perspectiva das grandes pandemias que assolaram o mundo, ou do desemprego, ou o auxílio emergencial que ainda não saiu para quase 14 milhões de brasileiros, se a gente fosse olhar por uma visão de que as escolas estão paradas, de que os líderes de livre e espontânea vontade para dar a sua cooperação não estão fazendo os cultos, ou estão reduzindo o número de pessoas dentro do templo, talvez alguém possa dizer, meu Deus, é o fim do mundo. O que é isso? O gigante é muito grande. Esse Covid-19 é muito grande, isso é um gigantão.
Mas ao mesmo tempo, irmão, a visão de servos e de servas de Deus é diferente. Primeiro que a visão de servos e de servas de Deus é que o mundo precisava desse saculejão de Deus. Segundo, não só a política estava precisando, mas a religião, a economia, a filosofia, a ciência. Os mais pobres, os mais ricos estavam precisando desse saculejão de Deus, tá? Uma outra questão é que eu creio que a Covid-19 está sendo, por vontade permissiva, usada por Deus para poder colocar muitas coisas no devido lugar. Querido, se você for ler a Bíblia, ficar com a Bíblia, eu creio, nós somos cristãos, a Bíblia é a nossa regra de prática e fé, nós ficamos com a Bíblia, ok? Se a gente for ver na Bíblia, a Bíblia diz assim que Deus mandou uma praga de gafanhoto para destruir praticamente as plantações todas de Judá, que estavam em soberba, em pecado de rebelião e idolatria. Deus diz assim: eu enviei o meu grande exército contra Judá. Que exército, Senhor? Anjos? Que exército? Guerreiros? Deus diz: não, o meu grande exército que eu enviei contra vós, os gafanhotos. É brincadeira uma coisa dessa, pessoal? Então Deus, ele é Senhor, ele é monarca, que ele tem absolutamente tudo na mão dele. E ele pode, por vontade ou permissiva ou diretiva, se fazer usar por intermédio dessa situação. E a Covid-19, eu creio que por vontade permissiva, ok? Está sendo usada por Deus para colocar muita coisa no devido lugar. Então a visão não deve ser uma visão de desespero, uma visão de desânimo, uma visão de se acostumar a estar em casa e não conseguir voltar a cultuar no templo, já que a igreja somos nós, como nós temos que fazer. A nossa visão deve ser a visão de que Deus está acima de tudo isso daí e de que Deus está trabalhando. Há um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus trabalha no meio da tormenta. É brincadeira uma coisa dessa? Deus trabalha no meio da tormenta. Então, pessoal, Deus não está morto, Covid-19 não é maior do que Deus, ao contrário, Covid-19 está, na minha opinião, por vontade permissiva, está sendo usado por Deus para colocar muitas coisas no devido lugar. Então, como eu passarei essa quarentena? Depois de 40 dias, Josué chega e com Caleb tem uma visão aberta, uma visão ampla. É o que eu profetizo agora para terminar esse vídeo. Eu profetizo, querido, que a visão que Deus deu a Caleb e a Josué, dê a você nessa quarentena. Que você não olhe o tamanho do gigante, mas olhe o tamanho de Deus. Que você não olhe para os 7 povos difíceis que estão na terra, que Deus disse que iria dar ao povo de Israel, mas que você olhe para as 7 promessas que Deus fez para Abraão. E Deus diz: olha, quem te abençoar será abençoado. Quem amaldiçoar você, quem vai amaldiçoar eles, sou eu. Então, não é nós, não cabe a nós entrar em certa disputa, competição, problema, indireta ou discussão, ou querer se defender atacando, não cabe a nós. Cabe a nós continuar no foco, no propósito, com a visão aberta, com a visão de águia. O Senhor prometeu ao povo dele essa terra. E Josué ainda diz mais com Caleb: olha, esse gigante será como pão em nossa mão, tá? Olha que fé tremenda. Pessoal, pega um pão e amassa. Se você amassar muito, vai virar de novo pó. Ou vai virar pó de farinha. Farinha de trigo. Então Josué e Caleb se expressaram dessa maneira. E da mesma forma eu profetizo que todos esses inimigos que têm se levantado nessa quarentena contra a sua vida, que vire pó de farinha.
que em nome de Jesus seja esmagado todo principado e potestade e que você fique vivo para entrar na terra prometida, para pegar a tua parte dos despojos, para pegar a sua parte da terra, para pegar aquilo que você tem direito por aquilo que Deus entregou a você. Pessoal, não vai ter filhos de Anak, não vai ter malequitas, não vai ter heteus, não vai ter jebuseus, não vai ter amorreus, não vai ter cananeus, não vai ter, que vai impedir o que Deus tem na tua vida. Amém, queridos? Meus irmãos, que Deus os abençoe. Se inscreva no canal aí, deixa o seu joinha, tá? Esse é o canal Amamos Pregar, Marcílio e Samuel, na série Quarentena. Como você sairá dessa quarentena? A resposta responde para você mesmo. Que Deus te abençoe.